Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar uma super aula para vocês. E hoje o nosso assunto é a Lei 12.527. A Lei 12.527 é a lei que trata sobre o acesso à informação. Acesso à informação, esse é um direito fundamental consagrado na nossa Constituição Federal. Meus amigos, minhas amigas, este assunto ele pode ser cobrado em duas provas, em duas disciplinas específicas. A primeira disciplina é essa disciplina aqui de arquivologia, ok? De arquivologia. Para a disciplina de arquivologia, a Lei 12.527 é muito importante mesmo, porque essa Lei 12.527 mais a 8.159 de 91 são as principais leis que vão nortear o regramento jurídico aí da arquivologia. Muito importante para vocês, ok? E também essa lei 12.527 tem sido cobrada principalmente em direito administrativo, vem sendo cobrada em legislações específicas, é um assunto muito importante. Por quê, professor? Porque regulamenta aí o direito do cidadão brasileiro, o acesso à informação. O poder público, ele é um grande produtor de informações sobre a administração pública, sobre a sua vida, sobre o Estado, e essa lei vem assegurar aí a que você tenha acesso a essa informação. O acesso à informação aumenta o controle social das entidades, tanto é que nós vamos falar um pouquinho sobre transparência ativa, transparência passiva nessa aula. Bacana? Ok. Papo reto com vocês, olhando no seu olho, eu digo para vocês, sem medo de ser feliz. Gente, se você assistir às 6 partes dessa aula, professor, por que são 6 partes? Porque são 6 capítulos, não é isso? O professor organizou esta aula em capítulos, para não ficar uma aula aí de 2 horas diretão, eu organizei capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5 e 6. Por quê? Porque cada capítulo o professor tentou potencializar o máximo de informações possíveis e com exercícios. Papo reto, se você assistir os 6 capítulos, e fazer uma leitura, não, 2 leituras secas da lei, tá? Quando você estiver lendo assim o capítulo, o artiguinho da lei, os seus incisos, os parágrafos, você vai lembrar do professor, tenho certeza. Se você fizer isso, papo reto, olhando no seu olho, você estará super competitivo e você estará preparado para acertar qualquer questão de qualquer prova, de qualquer banca no Brasil sobre a Lei 12.527. Ou seja, estou convidando vocês para vocês aprenderem de forma definitiva, fixar o conteúdo da Lei 12.527. Também cá, vamos lá, vamos direto para a aula. Tá certo? Lei de acesso à informação, Lei 12.527, capítulo 1º. Vamos lá, primeira parte da aula. Gente, a ementa da lei, né? Então vamos lá. Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, uma lei muito importante, uma lei aí que veio alterar, tá certo? A forma que os órgãos públicos tratam a sua informação, porque está obrigando agora os órgãos públicos a ter a tal da transparência ativa. Vem comigo aqui. Regula o acesso à informação previsto no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal, altera a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 90, revoga a Lei 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei 8.159, de 91, e dá outras providências. Vamos lá. Ou seja, então ela vem regular o quê? O acesso à informação. Gente, aqui nós temos 5, 6 dispositivos que essa lei vai fazer. Primeiro dispositivo, regula o acesso à informação. O acesso à informação previsto onde? A nossa Constituição Federal. No artigo 5º da lei, primeiro dispositivo, diz o seguinte, o artigo 5º. O que é o artigo 5º? O artigo 5º é um dos artigos mais importantes da nossa Constituição Federal, que vem o quê? Assegurar os direitos fundamentais da sociedade do povo brasileiro. E lá no seu inciso 33, ele traz o quê? Acesso à informação. Tá certo? Então, se você estuda com a Constituição, você tem que parar o vídeo, e lá no artiguinho 5º, inciso 33, e colocar assim, direito
constitucional de acesso à informação. E a Lei 12.527 vem regular esse direito universal. Vamos ler o dispositivo. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei. Vamos lá. Duas coisas importantes. Professor, qual que é o prazo definido da lei? Qual que é a lei? Olha só que coisa importante. A lei nada mais é que a 12.527 de 2011. Professor, prazo da lei. Sim. Gente, o prazo da lei vai ser tratado no capítulo 3º dessa lei. Tá certo? Só para adiantar para vocês, qual que é o prazo? Primeiro, o prazo é de imediato, tá certo? Então, o prazo para que o cidadão tenha as informações do seu interesse particular ou interesse coletivo geral, sempre em tempo real, na hora, né? Mas se não puder o órgão prestar essa informação na hora, ele será feito em 20 dias. Não podendo, pode prorrogar por até 10 dias. Inclusive, essa questão do prazo aqui é um bloco de questões, de assuntos aí muito cobrado. Bacana, vem comigo aqui. Vamos lá, de novo, né? Todos têm o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou do seu interesse coletivo geral, que serão prestados no prazo e na lei, sob pena de responsabilidade. Parou? Pena de responsabilidade, professor. E aí? A pena de responsabilidade, nós iremos abordar esse assunto no capítulo 5, na 5ª parte dessa aula, porque tem um capítulo que ele vai tratar de agentes públicos e de terceiros também, tá certo? De terceiros também, então parte da responsabilidade. Ressalvadas aquelas cujo sigilo, olha aqui, seja imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado. Professor, então qual que é a regra geral do princípio do acesso à informação? Gente, a regra constitucional de acesso à informação é o seguinte: preceito constitucional é de livre acesso. De livre acesso. Né? Só que ele fala o seguinte: tem um tipo de informação que essa informação, por ser, olha só, o motivo da informação, por ela ser imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, tá? Por ser imprescindível pela segurança da sociedade e do Estado. Inclusive, você deve memorizar isso, tá certo? Deve memorizar isso. Essa informação que regra geral, ela é liberada para todo mundo, acesso geral, ela vai ser restritiva, tá certo? Ela vai ter sigilo, tá? E as regras de sigilo, nós vamos trabalhar no capítulo 4º dessa lei, tá certo? 4º dessa lei. Para só enriquecer um pouquinho a nossa aula, pode anotar aí no caderninho o seguinte: nós temos aí 3 categorias de sigilo: ultrasecreto, secreto e reservado. Então, de novo, reservado, secreto e ultrasecreto. Reservado, secreto e ultrasecreto. Todos esses assuntos serão regulados aí pela Lei 12.527. Bacana? Então, olha aí, o dispositivo constitucional, né, de fato e de direito, a Lei 12.527, vem estar regulamentando o direito aí constitucional do direito à informação. Né? Segundo o dispositivo que ele fala na ementa, ele vai lá e fala artigo 37 da Constituição. Gente, artigo 37 da Constituição trata do quê? Trata da administração pública, né? Parágrafo 3º, olha só. Nosso objetivo é esse cara aqui, ó, parágrafo 2º, inciso 2º do parágrafo 3º. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulado especialmente. 3. O acesso aos usuários a registros administrativos e as informações sobre atos de governo, observado o disposto do artigo 5º, 10 e 33. Então, aqui, ó, ou seja, como que o usuário vai ter acesso a isso? Sim, ele vai ter acesso a essas informações, em especial no capítulo 2º e no capítulo 3º desta lei, né? Vamos lá, outro dispositivo, o dispositivo 216, lá na parte final da Constituição, ou seja, o artigo 216 trata da cultura, né? Ó. Constitui patrimônio cultural brasileiro
os bens de natureza material e imaterial tombaram. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Tomados, individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se inclui. Aí vem o que interessa. Parágrafo 2º. Cabe à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear a sua consulta quanto eles necessários, né? Ou seja, o poder público vai ser franqueado. E quem vai falar sobre isso vai ser quem? Quem vai falar sobre isso vai ser aí a Lei 12.527, né? Outro dispositivo, tá certo? Ele vem alterar o Estatuto do Servidor Civil Público Federal, na Lei 8.112, e ele vai incluir aqui mais um dever, uma obrigação de agir em relação ao servidor público. A gente vai trabalhar sobre isso lá no capítulo 6º da lei. Bacana? Outro dispositivo, o dispositivo 5º, né? Dispositivo, ele vem estar antes da Lei 12.527, nós tínhamos uma lei, que era a Lei 11.111, ela foi revogada e substituída integralmente pela 12.527. E, finalmente, o último dispositivo, ele foi lá e alterou, né, o artigo 22, 23 e 24 da Lei 8.112. Professor, o que trata essa lei aqui? Gente, essa lei aqui é a Bíblia da arquivologia, tá certo? É onde aí trata aí da gestão dos documentos, gestão dos arquivos da administração pública. Muito importante essa lei. Professor, o que tratava os artigos 22, 23 e 24? Esses artiguinhos tratavam especificamente sobre informação sigilosa, aquela informação que estará sujeita à restrição de divulgação por ser uma informação de interesse que coloca em risco a segurança do Estado e da sociedade. Nessa lei, preste atenção, nessa lei aqui, ela tratava, na 8.159, tratava de 4 tipos de informações que poderiam ser classificadas e, automaticamente, sendo classificadas, elas poderiam estar sujeitas à restrição. Era a informação reservada, ostensiva, secreta e ultrassecreta. De novo, reservada, ostensiva, secreta e ultrassecreta. O que aconteceu? Veio a Lei 12.527, e essa Lei 12.527, ela revogou esses 3 artigos e criou um capítulo à parte da lei para tratar dessas informações. Uma das mudanças substanciais foi o seguinte. Então, olha só, na 8.159, isso pode cair na sua prova, tá? Tratavam 4 tipos de informações, tá? que poderiam ser classificadas e, consequentemente, sujeitas aí à restrição de acesso. Reservada, anotem, 8.159, informação reservada, ostensiva, secreta e ultrassecreta. Pronto. Chegou a 12.527, revogou 3 dispositivos e agora nós temos apenas 3, somente 3. Informação reservada, informação secreta e informação ultrassecreta. Bacana? Então, nós temos aí esses 3 dispositivos, ok? Então, pronto. Isso aqui é a ementa. Professor, e aí? Rapaz, só com nesses nossos primeiros 15 minutos aí, você pode ter certeza que já dei uma geral para vocês. E se o examinador quiser cobrar linhas gerais, você pode ter certeza que você estará preparado para acertar as questões, ok?
Professor, vamos lá. Ok. Exercício para a galera, né? CDF, CESP 2017, cargo de técnico. Vem comigo. A Lei 8.159, de 91, estabelece categorias de sigilos para documentos. Tá? Então vamos lá, né? Vamos analisar isso aqui, gente. Ó, questão de 2017. Se a questão de 2017, ela vai entender o quê? O ordenamento jurídico vigente em 2017. No ordenamento jurídico vigente em 2017, a lei que trata sobre sigilo de documentos, olha só, é a Lei 12.527 de 2011. Né? Essa Lei 12.527, ela alterou os dispositivos dessa aqui, ó, alterou. Né? E nessa parte aqui do sigilo, revogou 100% o que é a lei. Ou seja, essa questão está errada. Por que essa questão está errada? Porque é o seguinte, a Lei 8.159, de 91, era, olha o tempo verbal, era, tá certo? A lei que tratava sobre o sigilo de documentos. Inclusive, na Lei 8.159, trata de quê? Tratava de 4 categorias, né? Olha só, reservado, ostensivo, secreto e ultra-secreta, né? Tem informação ultra-secreta. Já na lei, olha só, 12.527, são só 3, ó. Reservado, né? Secreto e ultra-secreto, né? Aqui era, ó, reservado, ostensiva, secreto e ultra-secreto, né? Então essa aqui era a classificação. Lógico, essa alternativa, ela está o quê? Errada, né? Ela está errada, então o aluno sabe disso, soubesse disso, ele já ia acertar, né? Ótimo, né? Questão tranquila aí para vocês aí, tá? Lapso temporal. Eu digo para vocês que essa lei 8.159, juntamente com a lei 12.527, são leis muito importantes aí para quem quer estudar acesso à informação e arquivologia. Bacana? Então, alternativa errada, né? Ok, continuando, né? Vamos aqui, né? Vamos lá. Gente, então é o seguinte, estratégia que o professor utilizou. Primeira coisa, nós vamos estudar o quê? A lei em capítulos, né? Então, essa lei, nós temos aqui esses capítulos aqui, tá? São 6 capítulos, e nesta aula nós vamos trabalhar todos os artiguinhos referente aí às disposições gerais da lei, né? Lembrando que o professor tentou aí trazer muitos exercícios, nós temos dezenas e dezenas de exercícios que nós iremos aí abordar durante essa aula aqui. Então, ou seja, você estará competitivo. Vamos lá, panorama geral da lei. Disposições gerais, a gente vai estar falando agora, né? Essas disposições gerais aqui são 3 assuntos muito importantes que o aluno deve saber. Primeiro assunto das disposições gerais. A lei vai falar quem que é obrigado a obedecer a 8.112. A gente já vai falar sobre isso. Segundo ponto importante das disposições gerais, ele vai trazer as diretrizes de acesso à informação. Também é muito cobrado em concurso público, né? E a terceira informação importantíssima das disposições gerais, que a gente vai falar nessa aula, ele vai trazer vários conceitos técnicos, né? Conceitos esses de integridade, de autenticidade, de disponibilidade, de primariedade, assuntos aí que costumam ser cobrados na prova. Então, isso aqui são as disposições gerais. Na segunda aula, acesso da informação e a sua divulgação, ok? Olha só, procedimento de acesso à informação. O que é isso aqui? Isso aqui é como o usuário deseja solicitar uma informação. Aqui vai falar de prazo, de prorrogação de prazo, né? Aqui outra aula, a quarta aula, que é o capítulo 4, das restrições de acesso à informação. Das restrições de acesso. Gente, dica para vocês, toda vez que você vê esse cara aqui, ó, restrições de acesso, você tem que colocar aquelas informações, ó, né? Todas aquelas informações que são sujeitas o quê? A sigilo. Então, está aqui que vai definir isso aqui. Esse capítulo aqui que revogou 22, 23 e 24 da 8.159. Das responsabilidades, o que é isso? Quem, por aventura, o agente público ou terceiros, né, ou empresas e pessoas que não têm nenhum relacionamento com o Estado, vem aí prejudicar o acesso à informação, ela será o quê? Penalizada e, finalmente, as disposições finais e transitórias. Então, essa aqui é a estrutura da lei. Ok? Vamos lá. Vamos para o primeiro artigo. Chegou, finalmente, né?
Mas eu tenho que fazer, gente, toda essa introdução antes aqui para a gente entrar, para você ter... Eu gosto de explicar os assuntos para que o aluno tenha uma visão geral do assunto, certo? Um panorama, tá? Porque o aluno, você passando uma visão geral para o aluno, quando você fala determinado assunto, determinada aula, ele, opa, eu estou aqui, ó, estou no começo dos meus estudos, então estou no final, estou no meio, e assim por diante. Vamos lá. Então aqui está a lei para a galera, vem comigo aqui, né? Vamos lá, artigo 1º. Esta lei dispõe sobre procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, com o fim de garantir o acesso à informação previsto no inciso 33 do artigo 5º, o inciso 2º, parágrafo 3º do artigo 37 e o parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Então tá, né? Ou seja, qual que é o trabalho do primeiro artigo? O trabalho do primeiro artigo está definindo o quê? Quem deve observar essa lei. Ou seja, quem está obrigado a essa lei? Essa aqui, pode anotar aqui, é uma lei nacional. É uma lei nacional que obriga a União, os estados, DF e os municípios garantir o acesso à informação, ok? E esses 3 dispositivos constitucionais são dispositivos constitucionais relacionados ao nosso direito de acesso à informação. Então, está aí para vocês, né? O que acontece? Então, essa aqui é uma lei federal. Provavelmente, todos os estados, a União já fez isso, o Estado de São Paulo já fez, os municípios vão fazer também. É o seguinte, o que acontece? Dentro do âmbito de cada poder, de cada esfera, né, há necessidade que ele faça a edição de um decreto para regulamentar a aplicação dessa lei em seu determinado território. Por exemplo, olha só, o Estado de São Paulo, né, o Estado de São Paulo, então vamos lá, editou, olha só, o decreto 58.052 de 2012, né? Nesse decreto aqui, é um decreto que vem o quê? Regulamentar a aplicação dessa lei, tá certo? Nós temos aqui na União o decreto 7.716, regulamenta também a aplicação dessa lei, ou seja, só falando para vocês que todos são obrigados aí a atender os dispositivos da lei, né? Parágrafo único, subordinam-se às regras da lei, tá? 1. Órgãos públicos integrantes da administração direta, dos poderes executivos. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a este nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, o Judiciário e o Ministério Público. Ou seja, quem que faz parte do primeiro bloco? Olha só, a administração direta. 2, as autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, DF e municípios. Ou seja, está obrigando também, ó, a administração indireta ao cumprimento da lei 12.527. Bacana? Ok, ou seja, todos são obrigados, né? Nós iremos ver no artigo 2º que ainda há uma ampliação neste conceito de quem deve aí obedecer à lei, ok? Vamos fazer um exercício, vamos dar uma treinadinha. O exercício é muito bom, o exercício é muito legal, porque o aluno treina a aplicabilidade dos assuntos. Olha só, olha como foi cobrado esse assunto já na prova, né? Polícia Civil de São Paulo, VUNESP, 2015, cargo de investigador. Vem comigo. A Lei 12.527,
regula o direito constitucional de acesso à informação. Ok. Professor, aonde que está o principal dispositivo que regula o acesso à informação? No artigo 5º, inciso 33. Você tem que saber disso, né? Então, olha só para enriquecer nosso conteúdo, né? Ó, o direito constitucional, ó, consagrado no artiguinho 5º, inciso, ó, 33, ok? A informação. Nesse sentido, submete ao seu regime desta lei diferentes órgãos e pessoas jurídicas. No entanto, não se sujeitam aos ditames dessa lei, né? Ou seja, não se sujeitam. Se a gente for lá no seu artiguinho 1º, ok? Da lei e o seu parágrafo único, nós vamos ter aí as pessoas que são obrigadas. Mas você tem que combinar também com o artiguinho 2º, né? Por quê? Porque o artiguinho 2º da lei, ele vai estender um pouquinho mais o conceito. No artiguinho 1º, ele fala que é administração direta e administração indireta, ok? No artiguinho 2º, ele vai falar o seguinte: aonde tiver dinheiro público, o ente que recebeu o dinheiro público, por exemplo, os CIPs, OS, convênios, etc., etc., né, eles também vão ter que obedecer na parte do dinheiro público. Então, isso aqui são as duas pessoas aí legitimadas, aliás, são obrigadas a atender. E o comando da questão, ele quer o quê? Ela quer a pessoa que não seja, não está sujeita à lei. Vamos lá. Ministério Público. Ok, faz parte sim, faz parte da administração pública direta, né? Corretora de Bolsa de Valores, não faz parte, porque a corretora de Bolsa de Valores é um direito privado, não tem recurso público. Autarquias, administração direta, não é isso? Artigo 1º, parágrafo único, inciso 2º. Sociedade de Economia Mista, tá certo? Sociedade de Economia Mista, mesmo dispositivo, né? Do anterior, artigo 1º, parágrafo único, inciso 2º. Poder Judiciário, Administração Pública Direta, inciso 1º. Ou seja, nós temos aí o gabarito letra B, né? Gabarito letra B de bola, né? E assim que são. Cara, toda a questão, eu vou fazer esse aprofundamento, toda a questão, eu vou fazer um pequeno reforço pedagógico, tá? Para vocês aí, podem ter certeza disso, né? Ok? Vamos lá, né? Tá certo, gente? Então vamos lá. Então é o seguinte, ó, artigo 2º. O artigo 2º, tá? Nesse momento da aula, vocês não vão mais esquecer. Vocês já sabem quem estão sujeitos, subordinados a essa lei. Primeiro, todas as esferas, União, Estados e municípios. Bacana. Aí vem um parágrafo único, falou o seguinte: dentro dessas esferas, administração pública direta é administração pública indireta. E o parágrafo 2º, desculpa, o artigo 2º, vem o quê? Vem ampliar mais um pouco. O que ele fala? Qual que é o trabalho do artigo 2º? Ó, todo mundo que recebe recurso público também tem que obedecer à lei de acesso à informação. Por quê? Porque recurso público, se é recurso público é recurso do povo, o povo tem que saber aonde que esse recurso e como esse recurso está sendo aplicado, ok? Aplicam-se as disposições desta lei no que couber às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, olha aí, que recebam o quê? Din-din, né? Para a realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, ó, subvenções sociais, contrato de gestão, né? Contrato de gestão é aquele das OS, né? Termo de parceria é os CIPs, né? Aí, convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, ou seja, está tendo um foco ampliativo, né? Onde tem recurso público para suas ações, tem que obedecer à Lei 8.112. Vem comigo aqui, parágrafo único. A publicidade que estão submetidas às entidades citadas no caput refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigados. Ok, né? Então, ou seja, a lei foi bastante sábia, a lei realmente tem a intenção de quê? De fazer a publicização, né? Isso, a transparência, divulgar as informações. Ok, então, vamos lá.
Artigo 3º. Esse artigo 3º é um artigo que cai bastante. Por quê? Porque o artigo 3º vai nortear quais são as diretrizes da disponibilização desse acesso público. E digo para vocês, todas as bancas de concurso, porque todas as vezes que o professor prepara uma aula, eu faço uma pesquisa minuciosa na internet sobre questões de concurso, né? Várias questões de concurso. Por exemplo, uma aula como essa aqui, eu digo para vocês, sem medo de ser feliz, que eu resolvi mais de 100 questões de concurso. Então, com essa amostra que o professor faz, eu digo para vocês o seguinte, que vocês estão no caminho certo, que o que costuma ser cobrado está aqui na aula. E, nessa linha, pode anotar, coloca aí, que dê seu marca-texto, coloca assim, artigo importante, cai muito, hein? Os procedimentos previstos nesta lei destinam-se a assegurar o direito fundamental ao acesso à informação. É isso mesmo. Então, essa lei todinha assegura o quê? O direito constitucional fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública. Professor, quais são os princípios básicos da administração pública? São aqueles consagrados no artigo 37 da Constituição. Legalidade, tá certo? LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência da administração pública com as seguintes diretrizes. Vamos lá. Agora, essas diretrizes são 6 diretrizes que não cai, despenca. Primeira diretriz, observância à publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. Cara, parou. Então, assim, primeira coisa, regra geral, modelo mental, juízo de valor. A informação produzida pela administração pública, ela é de preceito geral. O que é preceito geral? Todos têm o direito de ter acesso. Tem exceção? Tem. Qual que é a exceção? A exceção é o sigilo. O sigilo não é regra geral. O sigilo é o quê? É exceção. E para tratar do sigilo, nós vamos estudar no capítulo 4º dessa lei as regras de sigilo, né? Nós já sabemos que a informação, para ser considerada sigilosa, ela somente pode ser classificada como sigilosa se essa informação comprometer a segurança da sociedade e do Estado, ou seja, do bem comum, e ela vai ser o quê? Classificada como restrita, sigilosa. E essa informação sigilosa, prestem muita atenção, ela não é de ad eterno. Essa informação sigilosa, ela vai ser temporária. Por exemplo, nós temos 3 tipos de reservada, 5 anos de restrição, secreta, 15 anos de restrição, e ultra secreta, 25 anos de restrição. Ou seja, mesmo assim, essa informação que é sigilosa, que é... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a este nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá. A exceção, ela vai ser restrita por um período determinado, não é ad eterno. Isso não cai, despenca, né? Segundo, divulgação de informação de interesse público independentemente de solicitações. Olha aí, né? Ou seja, o setor público, a administração pública tem o dever de publicar. Este cara aqui, tá certo? Chama-se transparência ativa. Aí, ó. Transparência ativa, tá? Transparência ativa. Um dos principais elementos da lei, que eu acho muito importante aqui, que foi a Lei 12.527, que trouxe, foi esse item 2 aqui. Sabe por quê? Olha só. Cara, você já ligou o aparelho de televisão e já viu aí, ó. Ah, órgão tal tem lá
Servidores que recebem R$80 mil por mês, né? R$80 mil por mês, muito acima do teto constitucional previsto no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Parece que é o teto máximo, são os subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ok, o que acontece, cara? E essas informações é o próprio órgão público que publica. Isso aqui é o exercício dessa diretriz que obrigou todo mundo da transparência ativa. Tá? Nessa lei aqui, nós vamos estudar isso, que ele obriga todos, prefeitura, órgãos, secretarias, governo, autarquias, empresas públicas, OCIPs que recebe dinheiro do setor público, o quê? A disponibilizar na internet, né? Na internet, nas suas páginas, fanpage, no sítio, né? Da internet, como eles costumam falar. Então, é essa diretriz, para o cumprimento dessa diretriz, que está tendo isso, essa acessibilidade. Então, é o exercício da transparência ativa, isso aqui é muito importante, aí ele publica tudo, né? 3. Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Ou seja, obriga também, tá certo, as entidades que são obrigadas ao cumprimento da lei a usar tecnologia da informação, muito utilizado é a internet para estar publicando, né? 4. Fomento ao desenvolvimento da cultura e transparência da administração pública, né? Então, aqui é o controle social, né? Do controle social, bacana. E, finalmente, eu disse que são 6, mas são só apenas 5 diretrizes importantes. Última, desenvolvimento do controle social da administração pública. Professor, o que vem a ser o controle social, professor? O controle social é o controle que a sociedade realiza na administração pública, né? Como assim, professor? Monitorando, controlando, cobrando, exigindo, conversando. Então, é o controle social. E para o controle social, lógico que tem que ter aí as informações disponíveis, ok? Então, o artigo 3º da lei trata das diretrizes. Atenção, potencial questão de prova. Quer ver? Sejude, MT, IBAD, 2017, cargo de analista. Vem cá, né? A Lei 12.527, de 2011, dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal, município, com o fim de garantir o acesso à informação, acesso a informações, assegurando o direito fundamental de acesso por parte dos cidadãos. Nesse sentido, com relação aos procedimentos a serem observados para o acesso à informação, analise as assertivas apresentadas, né? Então, analise as assertivas apresentadas. Então, são 3 assertivas. Primeira, a utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Professor, o que esse cara aqui? Esse cara aqui, ela é uma diretriz, né? Ó. Se ela é uma diretriz, então a questão está o quê? Correta, tá? Fomento ao desenvolvimento da cultura pela inteligência na administração pública. Olha como o examinador foi capcioso, né? Fomento ao desenvolvimento da cultura pela inteligência. Professor, isso aqui não é inteligência, é coisa de polícia, não. Esse cara aqui, o quê? Pela transparência, cara. Né? Transparência. Professor, é transparência mesmo? Vamos conferir rapidão. Aqui, ó. Divulgação da informação de interesse coletivo, utilização de meios de comunicação, fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência, cultura de transparência, não de inteligência, né? Ou seja, está errada, né? Isso aqui nós já vimos que vai ser uma questão que está cobrando o quê? O artigo 3º da Lei 12.527. Então, está falsa. 3. Observância da publicidade como exceção e o sigilo como preceito geral. Gente, está errado. A publicidade, que é de caráter geral, e a exceção é do sigilo. Ele trocou as informações, né? Então, está errada o item 3. Logo, esta alternativa é a letra B. Apenas o item 1, o primeiro item que está correto, né? Não tem jeito, cara. Se papo reto com vocês. Se você assistiu a minha aula, tá? Fez os exercícios, bacana, acompanhou, fez a leitura seca da lei,
você não erra uma questão sobre a Lei 12.527. Porque esta aula é uma aula super detalhada, esta aula aqui é uma aula bastante pontual, muitos exercícios, você não vai errar. Ok? Então está o quê? Essa alternativa é a letra B de bola, né? Artigo 4º, né? Consideram-se, para os efeitos desta lei, consideram-se, ok. E agora, professor? Agora é o seguinte, é o último artiguinho, tá, que nós vamos estudar essa primeira parte. Só que esse artiguinho não é um artiguinho qualquer, não. Tá? Esse é um artiguinho, cara, se você quer ficar competitivo, eu não consigo enxergar você competitivo se você não tem esse artiguinho na cabeça aqui. Por quê, professor? Porque ele vai trazer aí, ó, vários conceitos importantes da lei. Aqui, ó, vou colocar dois aqui, ó, tá certo? Informação e documento. O que é informação? Cara, e o cara cobra demais isso, cara, cobra demais. O que é informação? Ó? Dados processados ou não, tá? Que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Está aí. Tá? Então, está aí para vocês, né? O que é documento? Unidade de registro de informações, unidade de registro. Professor, qualquer que seja o suporte ou formato, né? Unidade de registro, documento. Um papel, você escreveu lá o quê? Aquilo ali é um documento. Professor, um arquivo eletrônico, é o quê? Uma unidade de registro. Tá? Qual que é o suporte dele? Eletrônico. Então está aqui para vocês, né? Então o cara vai trocar as informações aqui. Então isso aqui você tem que saber, ó. Vamos lá. Informação, dados processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. O que é o documento? Unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato. Gente, atenção. Os caras vão cobrar o que está escrito aqui, vai ser letra da lei, então tem que saber, tem que ter uma leitura aí bastante atenciosa. Terceiro, informação sigilosa. Informação sigilosa, a gente já falou bastante sobre sigilo. Então o que é sigilosa? É uma informação que ela vai ser restrita à sua divulgação, só que essa restrição ela vai ser temporária. Aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público, em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Então, já sabe que é informação sigilosa. Primeiro, qual que é a regra geral? Pública. Se ela pode ser classificada como restritiva, ela vai ser sigilo. Essa restrição vai ser temporária, né? Qual que é o motivo? Segurança da sociedade e do Estado, né? Informação pessoal. Informação pessoal, nós vamos tratar aqui na quarta parte da aula, tudo sobre informação pessoal, né? Aquela relacionada à pessoa natural, não pessoa jurídica, né? Ó, pessoa natural identificada ou identificável. Isso que vem a ser informação pessoal, né? Tratamento da informação. Conjunto de ações referentes à produção, ó, tratamento, ó. Tratamento da informação, conjunto de ações. Se ela vai tratar, ela tem várias etapas, né? Ó, referentes à produção, à recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação. Ou seja, aqui é a gestão da informação, né? Todas as fases aqui do tratamento da informação, né? Aqui no assunto arquivologia, na arquivologia a gente vai falar muito sobre isso aqui, cara. Cada item desse aí nós vamos falar na arquivologia. Disponibilidade. Agora a gente vai falar um bloco aqui, tá certo? Um bloco de informações que é muito cobrado em assunto. Por quê? É um bloco que o legislador, para explicar o conceito, ele colocou qualidade da informação. Por exemplo, sem ler, ó, disponibilidade, qualidade da informação. Outro aqui, ó, autenticidade, qualidade da informação. Ó, integridade, qualidade da informação. Primariedade, qualidade da informação. Tá? Então tem 1, 2, ó. 1, 2, 3. Né? 3. 4 itens, 4 conceitos importantes que vem falar do quê? Da qualidade da informação. Olha só. Disponibilidade. Que é o quê? Você vai disponibilizar alguma coisa. O que você vai disponibilizar? A informação. Ó. Qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada. Pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Por exemplo,
Lá na informação secreta, ela vai ter o quê? Restrição de disponibilidade. O restante das informações, elas são conhecidas e utilizadas por quem de interesse. Outro item, autenticidade, né? Autenticidade. A informação ela é autêntica, né? Qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Então, isso aqui é autenticidade, né? Outro item, campeão, integridade. Tá? Qualidade da informação não modificada. Tá? Não modificada, né? Então, a informação ela não teve alterações no seu curso. Ela é o que? Autêntica, né? Inclusive quanto à origem, trânsito e destino, né? E, finalmente, nós temos outro conceito da primariedade. Esse é fácil, né? Primariedade é o quê? Quem produziu essa informação, ou seja, coletada na fonte. Qualidade da informação coletada na fonte com o máximo de detalhamento possível, sem modificações, né? Ou seja, esses são todos os itens, né? E aí, professor? E aí, a gente vai fazer agora 2 exercícios, tá certo? Papo reto com vocês, mesmo que você não seja da área, aqui você tem que usar a estratégia para você acertar as questões de prova. Vocês vão ter que fazer a leitura desses artiguinhos, desses incisos aqui, que com certeza você acertará todas as questões. Vem comigo. Olha lá, um exercício, né? TRF Consulplan, né? 2017, cargo de analista. Vem comigo aqui. De acordo com a resolução 215 do CNJ, que dispõe no âmbito do Poder Judiciário sobre o acesso à informação e a aplicação da Lei 12.527. Professor, o que vem a ser essa resolução aqui? Essa resolução aqui é uma resolução que vem o quê? Regulamentar, ó, tá? Regulamentar o quê? A Lei 12.527 no âmbito do Poder Judiciário. Tá certo? Como fez o governo federal, através do decreto 7.716, como fez o governo do Estado de São Paulo, através do decreto 58.052, né? O Poder Judiciário não pode editar decretos, porque decreto aí é um ato exclusivo do Poder Executivo, né? E tem alguns decretos legislativos, não existe decreto do Judiciário. No Judiciário é a edição de resoluções, né? Relacione adequadamente os termos aos seus respectivos conceitos, né? Então, vem comigo aqui, né? Vem comigo aqui. Letra A, né? A. Qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida... vamos de novo. A qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Esse item aqui nós estamos falando de quem, gente? Nós estamos falando o quê? Da autenticidade, né? Autenticidade, né? Muitos alunos confundem autenticidade com integridade, né? Integridade. O que vem a ser autenticidade? Isso aqui, ó. Qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Então, isso aqui é o item 2, ok? Atenção, vamos lá. Outro item. Qualidade da informação coletada na fonte. Coletada na fonte, já ficou fácil, né? Ó, coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações. É isso importante. Sem modificações, estamos falando da integridade. Ó, integridade, né? Tá certo? Opa, desculpa, coletado na fonte, não, cara. Coletado na fonte, estamos falando do quê? Da primariedade. Ó, item 4, primariedade, né? Qualidade da informação. Qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos e equipamentos. Ó, pode ser conhecida. Pode ser conhecida, nós estamos falando aqui, ó, da disponibilidade. E, finalmente, qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Não modificada, estamos falando do quê? Da integralidade, né? Logo, ó, 2, 4, 1 e 3. 2, 4, 1 e 3. Nós chegamos aí no gabarito correto. O gabarito correto é a letra B, né? Esse assunto não cai, esse assunto despenca, cara. Então, o artiguinho 4º da Lei 12.527, você tem que saber ele na cabeça. Então, a alternativa correta desse exercício é a letra B de bola. Bacana, letra B de bola. Ótimo, né?
Ministério Público de Mato Grosso, FMT 2015, cargo de analista. Vem comigo aqui. Para a correta interpretação da aplicação da Lei de Acesso à Informação, tá? Seu artigo 4º define os principais conceitos utilizados por ela. Apresentam-se abaixo 5 assertivas contendo cada uma lacuna relativa a estes conceitos. Vem comigo aqui. Dados, processados ou não, ok? Que podem ser utilizados para a produção, transmissão de conhecimentos contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Estamos falando do quê? Da informação. Certo? Vamos lá. 2. Unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato. Unidade de registro, cara. Unidade de registro. O que que vai registrar o quê? Essa informação, né? Esse cara aqui é o documento. 3. Qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema, né? Essa aqui é o quê? É autenticidade. 4. Qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem e trânsito. Então, aqui está falando do quê? Da integralidade. E, finalmente, qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificação. É o caso da primariedade. Primariedade. Logo, nós temos aqui, né, vamos ver aqui, informação, documento, autenticidade, integralidade e primariedade. Nós chegamos aqui no gabarito correto, né? Pronto. Cara, papo reto com vocês, cara. O artigo 4º é importante demais, hein? É importante demais. Você não tem como acertar essa questão se você não souber o artigo 4º, hein? Então, o gabarito é a letra A, né? Letra A é o gabarito dessa questão. Artigo 5º, para finalizar, é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação que será franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis de forma transparente, clara, em linguagem de fácil compreensão. Ou seja, é dever do Estado aí garantir o direito de informação da sociedade consagrado na Constituição. E finalizando essa nossa grande aula, quero falar aqui do nosso grande mestre Renato Russo, né? Olha a reflexão que ele faz sobre o Brasil, cara. O Brasil, né? O Brasil já está passando um momento difícil já faz muito tempo, né, cara? Muito tempo aí. Aqui no Brasil, nós somos alegres, mas nós não somos felizes. Existe toda uma melancolia e uma saudade de que a gente herdou dos portugueses e que a gente ainda nem começou a resolver. A gente não sabe o que é esse nosso país. Renato Russo, né? Então, galera, é isso aí. A primeira parte foi um pouquinho mais longa, porque eu tive que explicar a parte constitucional, emenda da lei, tá certo? Vamos encerrar essa primeira parte e vamos para a segunda parte da aula, capítulo 2º, ok? Forte abraço, fique com Deus, fui, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.